O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, Introdução, Parte 13. As observações acima nos levam a dizer algumas palavras de uma certa dificuldade, a da divergência que existe na linguagem dos espíritos. Os espíritos, sendo muito diferentes uns dos outros, sob o ponto de vista dos conhecimentos da moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser resolvida no sentido oposto, segundo a posição que eles ocupam, absolutamente como se ela fosse colocada entre os homens alternativamente a um sábio, a um ignorante ou a um mau gracejador. O ponto essencial já o dissemos, é saber a quem é dirigida. Mas acrescenta-se como ocorre que os espíritos reconhecidos por seres superiores não estejam sempre de acordo. Diremos primeiro que, independentemente da causa que assinalamos, há outros que podem exercer uma certa influência sobre a natureza das respostas, a abstração feita da qualidade dos espíritos. Este é um ponto capital, cujo estudo dará a explicação. Por isso, dizemos que esses estudos requerem uma atenção firme, uma observação profunda e, sobretudo, como de resto em todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. São precisos anos para fazer um médico medíocre e os 3/4 da vida para fazer um sábio. E se quer, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito. Portanto, não nos enganemos, o estudo do espírito é imenso. Toca em todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo o mundo que se abre diante de nós. Deve-se espantar que é preciso de tempo, e muito tempo, para adquiri-lo. A contradição, aliás, não é sempre tão real como pode parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência variar na definição que dão de uma coisa, seja porque empregam termos diferentes, seja porque a examinam sobre um outro ponto de vista, ainda que a ideia fundamental seja sempre a mesma. Que se conte, se possível, o número de definições que deram da gramática. Acrescentemos ainda que a forma da resposta depende, frequentemente, da forma da pergunta. Haveria, pois, puerilidade em procurar uma contradição onde não há, mais frequentemente, senão uma diferença de palavras. Os espíritos superiores não se prendem de modo algum à forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Tomemos, por exemplo, a definição da alma. Esta palavra, não tendo acepção fixa, os espíritos podem, pois, assim como nós, diferir na definição que dão. Um poderá dizer que ela é o princípio da vida, outro chamá-la centelha anímica. Um terceiro dizer que ela é interna, um quarto que ela é externa, e etc. E todos terão razão, do seu ponto de vista. Poderia mesmo crer que dentre eles alguns professam teorias materialistas e todavia não ser assim. Ocorre o mesmo com relação a Deus. Ele será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a soberana inteligência, o infinito, o grande espírito e etc. E, em definitivo, será sempre Deus. Citamos, enfim, a classificação dos espíritos. Elas formam uma sequência ininterrupta desde o grau inferior ao grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Um poderá dar-lhe 3 classes, outro 5, 10 ou 20, à vontade sem estar, por isso, em erro. Todas as ciências humanas, a esse respeito, oferecem-nos o exemplo. Cada sábio tem seu sistema, e os sistemas mudam, mas a ciência não muda. Que se aprenda a botânica pelo sistema de Linneu, de Jussieu ou de Tournefort, e ela será sempre a botânica. Cessemos, pois, de dar às coisas de pura convenção mais importância do que merecem, para nos prender àquilo que é verdadeiramente sério,
e frequentemente a reflexão fará descobrir, naquilo que aparece, o mais contraditório, uma semelhança que havia escapado por um primeiro exame.